Salve pessoal! Então aqui está o professor Francisco Queiroz, mestre de matemática, em outra aplicação da integral, muito interessante, que é o volume de rotação sobre os eixos. Tá? Então se você tem uma função f de x, no gráfico, eu quero calcular a rotação dessa função f de x sobre o eixo no intervalo AB. Daí eu calculo pela fórmula volume igual a π, integral de A a B, de f de x ao quadrado dx. Tá? Ela vai rotacionar sobre o eixo assim, ó. Formar uma bacia, né? Certo? Coisa linda, né? Isso é a matemática, viu, pessoal? Da mesma forma, se você quiser, se tiver outra função, né? Aqui é a rotação sobre o eixo x. Rotação sobre o eixo OX. Primeira situação, né? Agora, se nós queremos rotacionar, a função está pedindo a rotação sobre o eixo do y. Tem uma função qualquer que vou colocar assim. No intervalo de 0 de A a B, né? A a B. Vou colocar intervalo AB. No caso aqui, o intervalo vai ser no eixo do y, né? A rotação sobre o eixo y. Então aqui eu tenho uma função assim, f de y, né? Ela vai rotacionar aqui, ó. No intervalo AB, né? Mesmo sentido. Sobre o eixo Y. Tá? O x aqui é 0. Ok? Então nós teríamos a fórmula volume é igual a π, integral de A a B, de f de y ao quadrado de y. Tá? Vai rotacionar, vai formar uma bacia, né? Que fica até com mais sentido. Ó. Vai rotacionar sobre o eixo y, né? Rotação sobre o eixo OY, né? Aqui rotaciona sobre o eixo da abscissa e rotaciona sobre o eixo da ordenada. Vamos ver essas duas situações, nesse exemplo aqui. Teremos o seguinte: determine o volume do sólido de revolução, rotação a mesma coisa, gerado pela rotação, né, em torno do eixo indicado. Aqui no caso, como o y é 0, né, e o intervalo aqui é 0 e 2, tem dois intervalos do x, aqui vai ser o AB, né, que é sobre o eixo x. Daí eu tenho uma função y igual a x à segunda mais 1, que é a função f de x, que graficamente ficaria assim, ó. Concavidade para cima, né? Isso. No intervalo de 0 a 2, né? 0 a 2, aqui, ó. X é 0, né? Y é 2. X é 0 e 2. Vai rotacionar aqui sobre o eixo X, né? Isso aqui, ó.
rotacionar sobre o eixo X. Vai formar uma bacia assim, ó. Lindo o gráfico, né? Ó. A gente vai calcular o volume desse sólido aqui, ó, gerado dessa bacia, em rotação sobre o eixo X, né? O Y é zero. A função está aqui, ó. Tá? Então, usando a fórmula, aqui é dado pela volume é dado por π integral de 0 a 2 de x a segunda mais 1 ao quadrado dx. Ok? Então, fórmula bem simples de lembrar, né? Teremos o seguinte, elevando ao quadrado, teremos x4 mais quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x2, mais o quadrado do segundo, mais 1, dx. Fazendo a integral, teremos π vezes a integral de x5 sobre 5, né? Aumenta mais uma unidade, x5 sobre 5, mais 2x3 sobre 3, mais x, variando de 2, de 0 a 2. Daí é só substituir para saber o valor desse volume, né? Vou continuar aqui. O espaço vai dar. Substituindo 2, 2 a quinta, 32. Não é isso? 2 a terceira, 8 vezes 2, 16. Mais 2. Substituindo 2. Menos. Substituindo o zero, vai dar tudo zero, né? Calculando aqui o resultado, teremos que o volume, tá? O volume desse sólido vai dar, deixa eu pegar o resultado aqui. Esse resultado vai dar 206 π sobre 15. Π sobre 15. A gente vai ficar fazendo conta aqui, né? Unidade de volume. Ok? Então tá aí. Já na segunda situação, temos o seguinte: y igual a ln de x, aqui é a rotação sobre o eixo y já, né? Que aqui deu o valor do y no intervalo e aqui o x é zero, viu? Ok? Então tem uma diferençazinha, rotação sobre o eixo y. Então, como é sobre o eixo y, a inversa aqui, ó, aqui tem um e, esse e pode passar elevado, então a função x vai dar e elevado a x, é a inversa daqui, ó, que eu vou usar. Que é a base passa elevado, viu, pessoal? Aí nós temos no intervalo y igual a menos 1 e y igual a 2, x igual a 0. Tá? Então teremos o seguinte. Olha, graficamente, vou aproveitar o gráfico da ln de x, vai ficar assim, ó. Que o gráfico da ln de x é isso aqui, passando pelo mundo. Tá? Aí, vai rotacionar sobre o eixo y. Então, no intervalo de menos 2, menos 1 a 2. Menos 1 a 2. Então, vai rotacionar sobre o eixo y. Esse espaço aqui vai rotacionar sobre o eixo y. Vai formar esse balde aqui, né?
vai calcular o volume desse balde, viu? Vou botar mais para cá um pouco. Daí teremos o seguinte: o volume vai dar π integral no intervalo de menos 1 a 2, certo? De E elevado a x a segunda dx. Ok? Então, a área bem simples. Aí teremos o seguinte: volume π, essa integral aqui vai dar a integral de menos 1 a 2 de E elevado a 2x, né? dx, 2y. 2y, porque aqui ficou inverso, né? Tá? Então tá tudo ajeitado aqui. Vamos calcular essa integral aqui. Ó, usando o método da substituição, aqui vai dar E elevado a 2x, 1 meio de E elevado a 2x, essa integral aqui, ó. Então teremos volume, né? Volume igual a π de 1 meio de E elevado a 2x, certo? Variando de menos 1 a 2. Substituindo 2, teremos E elevado a 4x, né? π, tá? Vezes E elevado a 4, né? Substituindo aqui por 2 no y. E elevado a 4 sobre 2 menos, substituindo menos 1, E elevado a menos 1 sobre 2, tá? E faz a diferença, né? Menos 2 sobre 2. Menos 2. Que é substituir o menos 1, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Daí eu vou colocar o 1 meio em evidência. O volume vai dar π, 1 meio de π, né? Colocando em evidência. E elevado a 4 menos E elevado a menos 2 unidade de volume, ok? Tá aí, pessoal, um resultado bem interessante. E estamos aí. Guardo vocês nas próximas aulas.